É bom podermos celebrar quão grande é o nosso Deus. Como é bom podermos celebrar aqui o Deus Filho, Cordeiro e o Leão. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele falará ao seu coração. O homem por si só, ele já é um ser curioso. É um ser que tem várias dúvidas. Você já parou para pensar que talvez por trás de uma pergunta como o porquê essas grandes invenções humanas foram criadas? Você sabe aquela fase da criança que ela começa a desbravar o mundo e aí ela começa então a perguntar para os pais: por que, pai? Por que, mãe? Eu creio que por trás dessa pergunta existe um grande anseio da humanidade para ser respondida. Nós estamos aqui trabalhando a seguinte temática: por que Jesus? Uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo profunda. E é justamente assim é Jesus. Alguém simples, mas alguém que tem tantas profundidades. Verdades profundas que podem ser libertadoras. E hoje já é a quinta vez que estaremos ministrando a respeito dessa temática. Jesus é esse personagem que gera algumas dúvidas para a sociedade, mas sim que eu creio que ele pode gerar libertação para a sua vida nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Caso você não trouxe a sua Bíblia, você poderá acompanhar em tela. Você que acompanha também o culto online aí da sua casa estará sendo projetado na sua televisão ou no smartphone. Mateus 11, 28 a 30. Esse é um versículo que marcou muito a minha vida, principalmente a minha conversão. Vamos acompanhar? A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela palavra lida aqui nesse culto. Nós cremos e entendemos que ela é aquela que nos liberta de todo mal. Que o Senhor use a minha vida com poder e com graça para transmitir a sua mensagem às pessoas que estão aqui no Espaço Esperança ou aquelas que estão em suas casas, mas que o Senhor fale e vá de encontro a cada uma delas em nome de Jesus. A fala de Jesus aqui, ela não está circunscrita apenas a um cansaço emocional ou a um cansaço espiritual. Para que você possa compreender melhor, Jesus está diante de um povo que está cansado e sobrecarregado, justamente porque eles viviam uma época onde a cultura religiosa estava impregnada naquela sociedade. Por causa dos conhecidos mestres da lei, esse povo vivia uma opressão religiosa, cheias de ritos e cheias de regras para se achegar até a Deus. Principalmente por causa da falta de conhecimento e por causa do acesso à palavra de Deus, essas pessoas de certa forma eram reféns desses líderes religiosos. Elas buscavam e tentavam encontrar a Deus, mas existiam várias regras que eram estipuladas e elas de certa forma viviam diante desse contexto. Vem Jesus então a esta geração e ele quebra vários paradigmas. Um Jesus que demonstra ser acessível a todos. Um Jesus que demonstra ser sensível à dor humana. Um Jesus que é um humilde mestre e um Jesus que está restaurando aquelas vidas. E é diante desse cenário, onde o povo estava cansado e sobrecarregado, de tantas maneiras e formas de se achegar a um Deus, que Jesus faz esse convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Você que está cansado, ei, vocês todos que estão cansados, venham até a mim, venham até a mim,
Porque talvez você está tentando viver conforme o padrão estipulado por esses homens, conforme o padrão deste mundo. Mas venham a mim, porque vocês receberão alívio. Alívio. Quando nós olhamos para esse texto, eu posso encontrar algumas verdades a respeito de Jesus. Por isso, nessa noite, eu gostaria de destacar 4 verdades e 4 ênfases a respeito desta pergunta. Por que Jesus? Por que Jesus? O primeiro ponto, porque Jesus ele é acessível a todos. Jesus, ele é acessível a todos. Verso 28 diz: vinde a mim todos, todos vós. Jesus aqui ele não se limita a um convite individual. Jesus não se dirige apenas a uma única pessoa, mas Jesus em seu convite abre para todos aqueles que estavam cansados. Eu posso entender aqui então que Jesus ele é alguém que é acessível, alguém que convida não só apenas uma pessoa, mas a todos para que se acheguem a Ele. Olha que interessante, ao olharmos e analisarmos a palavra do Senhor, podemos perceber outros versículos que trazem essa característica de Jesus. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 7:36 e 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão água viva, rios de água viva. Jesus é alguém acessível. Jesus é alguém que se importa com você. Jesus é aquele que está à porta da sua vida hoje e bate. Jesus é aquele que vem ao seu encontro hoje para lhe conceder vida abundante. Jesus é aquele que está dizendo: você que tem sede, beba da água que eu tenho para você. Jesus é esse alguém, é esse Deus acessível. Jesus é um Deus que se deixa ser acessado por todos vocês, por mim, por você. Outro fato interessante que podemos observar ao olharmos para a história de Jesus é que em seu ministério, ele não só escolheu um grupo específico de pessoas para se relacionar. Ele não se importou com o poder aquisitivo das pessoas. Se as pessoas eram ricas, se as pessoas eram pobres. Ele não se importou de onde as pessoas eram. Se as pessoas eram da Galileia, se as pessoas eram da Judéia, de Samaria. Jesus, ele, ao contrário disso, ele se fez acessível a todas essas pessoas, principalmente aquelas que, conforme a cultura e a lei, eram marginalizadas e discriminadas pela sociedade. Jesus teve contato com os 10 leprosos em Mateus 8, quando Jesus, estendendo a mão, tocou neles e eles foram curados. Jesus teve contato com as crianças em Mateus 19, quando disse aos fariseus: deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. Jesus teve contato com as mulheres que eram nem contabilizadas numericamente naquele contexto. Em Lucas 23, quando ele parou para sentar com uma mulher samaritana. Perdão, em João 4, quando ele parou para sentar e conversar com uma mulher samaritana. Jesus é aquele que se preocupa, aquele que estava acessível para essas pessoas, mas não somente para aquelas pessoas marginalizadas, mas também para aquelas pessoas com mais diversos pecados. Jesus também deixou ser acessado por uma mulher adúltera, em João 8. Jesus deixou ser acessado por um ladrão, quando em Lucas 23 foi crucificado ao seu lado. Jesus é aquele que se mostra acessível a você, independentemente de como você esteja nesse momento. Jesus está acessível a você. Gente, eu confesso para vocês que
eu tento não falar aqui das histórias do Mário. Eu estava com tanta dúvida se eu falaria ou não, e aí ontem eu perguntei para o Jordache, fala ou não fala? E aí ele falou, fala, duvido que você fale. Eu e o Mário somos muitos amigos, e desde antes da nossa conversão nós já nos conhecíamos. E um fato engraçado é que o Mário era um bebum, daqueles de beber pinga, sabe? Sabe aqueles corote? Aqueles barrilzinho, né, pequenininho? O Mário gostava de tomar aquilo sozinho num bar ali no terceiro plano. E sabe o que é o pior de tudo? Que o Mário, além de beber, ele levava os amigos bêbados lá para minha casa e da minha mãe, porque ele tinha medo de apanhar do pai dele. Vê se pode. Além de bêbado, ele era um bêbado acessível, gentil com os demais. Mas sabe o que é interessante nessa história do Mário? É que todas as vezes que eu vou preparar alguma mensagem e vou orar, Deus me lembra das nossas histórias, da minha história e da história do Mário. Olhar para o retrovisor da minha vida me faz lembrar que mesmo diante a tantos pecados, Jesus foi acessível a mim e a ele. E ontem eu pude participar de uma live do Mário. Uma live que ele faz às 6h01 da manhã. E ali eu tive um momento de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele fez nas nossas vidas. E hoje nós somos sim resposta de Jesus. Nós cremos nisso. Talvez hoje você veio a esse lugar se sentindo a pior pessoa. Talvez você está aí em casa e acreditava que Jesus não iria falar com você. Mas Jesus não vira as costas para você, pelo contrário, Ele é acessível. Ele está à disposição. Vinde a mim todos. Em segundo lugar, por que Jesus? Porque Ele é sensível à sua dor. Verso 28 diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus se compadece daquele povo. Além de sensível, podemos identificar aqui uma característica, além de acessível, uma característica de alguém que é sensível à dor humana. Alguém que se preocupa com a sua dor. É interessante também observarmos as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, porque os homens em todo o tempo buscaram adorar falsos deuses. Deuses que, por sua vez, eram feitos de madeira, eram estátuas inacessíveis e muito menos sensíveis. E Jesus vem e contraria todos esses deuses. Deus, quando envia o seu único filho a este mundo, Ele acaba com todas essas crenças. Justamente porque entender a encarnação de Jesus nos leva a compreender a sua sensibilidade. Filipenses 2, 6 e 7 diz, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Só um Deus que se fez homem, como eu e você, pode ter certeza dessa dor que sentimos. Só um Deus que foi homem é 100% sensível a mim e a você. Você está compreendendo isso? Você consegue entender a dimensão de quem é Jesus e do porquê Jesus? Jesus, mesmo sendo Deus, viveu as mais intensas dores humanas. Jesus sentiu a dor da traição quando por um beijo foi entregue por Judas. Jesus sentiu a dor do luto quando perdeu o seu amigo Lázaro. Jesus sentiu a dor da tentação quando foi levado por Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. No Getsemane, Jesus sentiu a dor de orar a Deus e ali receber o silêncio. Jesus sabe
as mais diversas dores que você sente. Isaías 53 diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A maior dor que um ser humano poderia sentir, Jesus sentiu na cruz do Calvário, por mim e por você. A maior dor que alguém poderia ter sentido estava sobre ele, sobre Jesus Cristo, o meu pecado, o seu pecado. Pastor Marcos Botelho tem uma frase que eu gosto muito. Diz que Jesus é o herói que sangra. Jesus é o herói que sangra. Jesus, sendo homem, ele sentiu a dor da morte. Jesus, sendo Deus e homem, sentiu essa dor. Jesus não é uma estátua que precisamos acender velas para adorarmos. Jesus não é um Deus que está pregado numa cruz, feito de madeira. Mas Jesus é um Deus ressurreto, que morreu e ressuscitou a meu favor e ao seu favor. Em terceiro lugar, porque ele é um humilde mestre. Verso 29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu não sei se você sabe o que é um jugo, mas jugo é essa ferramenta, esse instrumento feito de madeira. E ele serve para colocar dois animais, dois bois aí, para que eles dividam a carga da carroça. Mas quando nós observamos esse texto e a fala de Jesus, nós percebemos que não é essa a proposta somente. Jesus não está apenas convidando você para dividir o peso, mas ao contrário disso, Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus tem um convite para você, porque ele é acessível, porque ele é sensível, mas porque ele é humilde mestre. Ele está disposto a se colocar sobre o mesmo jugo que você, para te ensinar, para te conduzir. E é andando com Jesus, é andando com esse humilde mestre que você poderá ser moldado. É andando com Jesus que você poderá ter o seu caráter transformado. Quanto mais você caminhar com Jesus, mais você será transformado. Sabe aquele vício que você acredita que não é capaz de abandonar? Pois bem, somente caminhando com Jesus, isso será possível. Sabe aquele mal comportamental que você identifica na sua família? O adultério, a agressão, o alcoolismo? Somente andando com Jesus que essa maldição será quebrada. Jesus é o mestre humilde, que está disposto a estar sobre o mesmo jugo que você, para te ensinar. Jesus é humilde e se coloca debaixo do mesmo jugo. E para concluir, por que Jesus? Porque ele é o verdadeiro descanso. Verdadeiro descanso. Verso 29, e achareis descanso para a vossa alma. Como eu havia dito no início, esse versículo, ele é um versículo que marcou a minha conversão. Antes de começar a frequentar a IPI de Dourados, a igreja onde eu me converti, onde Jesus me chamou, eu tive várias experiências religiosas. Olha que loucura. Quando era criança adolescente, fiz primeira comunhão, catequese, crisma. Depois da juventude, tive contato com o espiritismo, chegando até a frequentar um terreiro, um centro de macumba. E eu me lembro quando foi a primeira vez que eu entrei nesse lugar.
a vontade que eu tinha de chorar. E eu sentei ali e começava a chorar. E aí eu gostei dessa sensação, porque eu sentia-se aliviado. Eu gostava de sair daqui porque eu saía mais leve, chorava a ponto de sair aliviado. Mas só depois eu pude compreender a proposta desse versículo. No texto nós encontramos aqui 2 convites. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O segundo convite é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão e acharão descanso para a vossa alma. Jesus é muito mais do que sentir um alívio. Jesus é muito mais do que você vir às terças da esperança e chorar, e sentir arrepios. Jesus é muito mais do que um simples alívio. O alívio é como se fosse esses primeiros socorros. Lembra do metiolate? Mas Jesus tem algo a mais nessa noite para você. Jesus, Ele quer conceder a você o descanso da vossa alma, o seu descanso. Você não conseguirá ter descanso verdadeiro, esse descanso para a sua alma, se você não aceitar e se submeter a entrar sob o jugo de Jesus. Isso não é apenas uma frase motivacional. Sabe aquelas vezes que você tem medo da segunda-feira? Hoje é terça-feira, talvez você está focando no domingo. Não é porque você está desmotivado, é porque talvez você não compreendeu quem de fato é Jesus para você. Por que Jesus na sua vida? O domingo pode gerar sim alívio, descanso momentâneo, mas você precisa entender que há um propósito maior de vida. Maior do que o dinheiro, maior que as coisas terrenas. E só Jesus pode conceder isso a você. C.S. Lewis tem uma frase: vida com Deus, permita-me traduzir, vida com Jesus não é estar imune às dificuldades, mas é ter paz nas dificuldades. Não é os seus problemas que irão te livrar das... Não são os problemas aí amanhã que te afastarás dos desafios. Mas é o fato de você entender que apenas Jesus pode te conceder esse descanso da alma. Poder descansar. Jesus te traz a certeza de um futuro incerto. Jesus é um Deus que está hoje aqui te convidando, acessível, sensível à sua dor, convidando você para tomar o jugo dele de forma muito humilde. Ele quer te ensinar, Ele quer te dar descanso, descanso da alma. Quero convidar você a se colocar em pé. Você que está em casa, sinta-se na liberdade, porque Jesus faz um convite hoje para você. Eu quero convidar você a refletir em como está a sua vida enquanto nós cantamos essa canção. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, tudo novo eu farei. Vinde a mim, todos vós que tendes sede, e eu vos saciarei, águas vivas vos darei. Descanso achareis pras vossas almas, e todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida te darei, e vos
Você que está cansado e sobrecarregado. Você que está cansado e sobrecarregado de lutar com suas próprias forças. E tem entendido que precisa entregar a sua vida a Jesus. Tomar o jugo de Jesus para aprender com Ele. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quero convidar a sua melhor decisão. Você pode erguer uma das suas mãos. Alguns voluntários estarão entregando uma ficha para que você possa preencher. Você que está em casa e também você quer encontrar com Jesus. Aí no chat você estará vendo um link que você poderá preencher. Nós assim estaremos entrando em contato para que possamos auxiliá-lo. Quero convidar você a permanecer com seus olhos fechados. Você que se decidiu por Jesus pode erguer uma das suas mãos, que essa equipe estará entregando esse formulário e logo após nós oraremos juntos. Pai, nós cremos que é o Senhor quem convida essas pessoas. É o Senhor quem tem um chamado para cada uma delas, assim como o Senhor me chamou um dia. Por isso, em nome de Jesus, quero pedir para que o Senhor venha visitar cada uma delas. Que se aqui, nesse espaço de esperança, alguém entregou a vida a Ti, Jesus Cristo, reconhecendo que só o Senhor é Deus dela, que o Senhor Pai possa escrever o nome dela no livro da vida. Se alguém em casa tem tomado essa decisão, que o Senhor receba ela também em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.